Fala pessoal, hoje é um dia extremamente especial. Hoje eu dou start num dos programas mais importantes do mercado quando se trata de metas e objetivos. Hoje nós vamos iniciar uma caminhada rumo à alta performance, rumo ao alto rendimento, sem perder o equilíbrio, sem perder a paz interior. Hoje, por exemplo, eu já fiz a minha atividade física, já dei o meu mergulho no mar e já iniciei também os trabalhos da minha vida como profissional. É justamente esse equilíbrio que durante esses 6 meses de mentoria eu vou acompanhar 20 imbatíveis. A turma pequena, mas eu quero justamente uma turma pequena, para que eu possa acompanhá-los do início ao fim. E quando se trata de metas e objetivos, quando se trata de resultado, quando se fala de alta performance, eu aprendi uma coisa muito importante e é justamente a partir desse ponto que a gente vai iniciar a mentoria no dia de hoje, dia 22 de fevereiro. Um dos pontos principais que eu aprendi na minha caminhada é que resultado é igual a capacidade menos interferência. E ao longo da minha jornada, muitas vezes sou contratado, chamado para participar de eventos em grandes empresas multinacionais e posso dizer que eu já dei palestra de norte a sul desse Brasil, desde o Rio Grande do Sul até o Amazonas, eu tive a oportunidade de dar palestra e eu percebo que as pessoas sempre aliam alta performance à capacidade. Mas eu quero dizer para você que nem sempre o mais capaz é aquele que gera os maiores resultados. Existe um outro conceito nessa equação que é a interferência, que ela é tão importante quanto a capacidade. Porque a interferência, muitas vezes, ela é como um buraco naquela mangueira ou um furo maior na peneira que parece que a capacidade, a sua produção se esvai e muitas vezes você não percebe para onde está indo. Por isso que um dos primeiros pilares da mentoria imbatível é fazer uma análise muito profunda, fazer uma busca, um raio-x por meio de perfil comportamental, por meio de análise, de introspecção e a gente analisar o que realmente eu tenho de capacidade e o que realmente eu tenho de interferência que me ajuda ou me prejudica a chegar na minha meta. De nada adianta a gente planejar, de nada adianta a gente ter estratégias, de nada adianta a gente sonhar com algo se a gente não sabe direitinho quais são as capacidades que eu tenho para chegar onde eu sonhei e quais são as deficiências que eu tenho, quais são as interferências que muitas vezes me prejudicam a chegar naquela meta, naquele objetivo. Existem 4 perfis comportamentais que permeiam o nosso cérebro e esses perfis comportamentais eles atuam diretamente nos nossos diálogos internos. Eles atuam diretamente naquilo que a gente ouve no nosso subconsciente, impedindo ou muitas vezes dificultando a nossa tomada de ação. Eu, por exemplo, tenho um perfil extremamente dominante e influente e muitas vezes eu tenho a capacidade de falar mais do que ouvir. Em muitos momentos eu abro frentes e muitas frentes e eu preciso estar sempre me disciplinando, porque o meu perfil dominante de abrir muitas frentes muitas vezes vai minar aquele objetivo principal que eu tenho para atingir. Existem outros perfis, como por exemplo o conforme é alguém extremamente perfeccionista que só avança quando ele tem certeza que tudo está nos conformes. Mas a grande verdade é que o mundo mudando como ele está hoje, a gente muitas vezes não vai conseguir chegar no estado da arte para dar um start em um projeto. A gente vai ter que aprender a fazer fazendo. E o conforme muitas vezes, ele tem a capacidade, ele domina a técnica, mas o seu perfil comportamental, o seu diálogo interno, não deixa ele avançar em busca da meta e do objetivo. É sobre isso que a gente vai iniciar o nosso programa. Esse é o primeiro pilar do imbatível, é o autoconhecimento. É
quando eu consigo me revelar de dentro para fora. Quando eu consigo entender quais são os meus compulsores, aquilo que me motiva e quais são os meus repulsores, aquilo que me segura, aquilo que me prende. Quando eu consigo identificar isso, eu consigo entender que muitas vezes eu não tenho constância, muitas vezes eu não tenho resiliência, muitas vezes eu não tenho foco na meta, o foco no objetivo, porque os meus diálogos internos muitas vezes me impedem de avançar. Depois que a gente fizer esse raio-x e entender quais são as minhas capacidades e as minhas interferências, aí vem o segundo momento onde a gente vai atuar em cima disso. A gente vai precisar reforçar essas capacidades para que você consiga realmente melhorar o seu resultado e atingir a alta performance. A gente vai criar estratégias, a gente vai criar dinâmicas para que você consiga realçar o potencial, aquilo que você tem de bom, aquilo que você tem de essencial, que você tem de diferente. E nós vamos também tentar eliminar as interferências. E muitas vezes você acha que eliminar interferências são coisas de outro mundo. Pelo contrário, são coisas simples que a gente vai trabalhar juntos para conseguir chegar nessa meta e nesse objetivo. Eu me lembro que em 2014 eu recebi uma função e essa função se chama fiscal administrativo. E pelo meu perfil comportamental dominante e influente, eu sou alguém que tem uma facilidade muito grande de delegar e muitas vezes eu tenho uma dificuldade de fiscalizar. O perfil do fiscal administrativo é alguém mais gerencial, é alguém que vai mais no detalhe, é alguém que vai mais naquele ponto principal. Porque ele é como se fosse um auditor. E o auditor precisa ser alguém muito bem concentrado, muito bem técnico naquilo que está fazendo. E eu, por exemplo, não tenho esse perfil de auditor. E quando eu recebi essa função, e aí que está a grande importância do autoconhecimento, eu olhei para mim e disse assim, puxa, Medeiros, você precisa se reinventar para você ser um fiscal administrativo que a sua unidade merece ter. Bom, levantei alguns pontos que são principais de um fiscal administrativo. Ele precisa checar constantemente o depósito de gêneros. Ele precisava constantemente checar o almoxarifado, precisava checar as obras. Enfim, eu levantei 5 áreas fundamentais na vida do fiscal e eu chamei a minha equipe e falei para um dos meus colaboradores, olha, toda segunda-feira você tem a missão de me levar para fiscalizar o depósito de gêneros. Na terça-feira eu falei para o outro, olha, terça-feira você não pode ir embora para casa sem me levar no almoxarifado. E fiz isso de segunda a sexta. Apesar de ter um perfil extremamente delegador, apesar de não ter um perfil técnico, de não ter um perfil voltado para a área de auditoria, eu criei ferramentas, eu dobrei os meios, eu diminuí a interferência para que eu pudesse ser o melhor fiscal administrativo que a minha unidade pudesse ter. É sobre isso que eu estou falando. É sobre você eliminar as interferências, não com coisas de outro mundo, com ferramentas sobrenaturais, mas é você, dentro do seu dia a dia, procurar estratégias que façam de você alguém mais assertivo. Ao final dos 2 anos que eu passei por aquela unidade, muitos diziam que eu fui um dos melhores fiscais administrativos que já passou por lá. Mas não porque eu tinha uma capacidade absurda, não, é porque eu me autoconhecia e aprendi a eliminar as interferências. E esse vai ser o nosso pontapé inicial. O nosso pontapé inicial vai ser reforçar as qualidades e diminuir as interferências para que você seja realmente alguém imbatível. Não digo você, mas eu digo esses 20 que estarão comigo nessa jornada do imbatível que começa hoje. E uma vez falando sobre isso e realçando essa importância, eu costumo dizer que quando você se autoconhece, você sabe onde você está. Quando você se autoconhece, fica mais fácil de você traçar a rota,
Porque você sabe onde você está e você então traça a rota para saber onde você quer chegar. Se você hoje está em Brasília e quer vir para Salvador, você vai dizer, olha, eu estou aqui nesse ponto e quero chegar naquele outro ponto. O autoconhecimento é justamente te colocar no ponto onde você está. É dar clareza para você onde você está pisando. É dar clareza para você de como você faz para você bater na meta, bater no objetivo, ser quem você deseja ser no futuro. Eu me lembro de uma vez, eu fiz um curso de operações na selva, é um dos cursos mais difíceis de selva do mundo, a gente fica 3 meses praticamente dentro do mato, sobrevivendo e combatendo dentro da selva amazônica. Para quem não sabe, eu sou militar do Exército Brasileiro, vivi 6 anos nas fronteiras do Brasil com a Amazônia, tive a oportunidade de fazer muitos patrulhamentos, e durante o curso que eu estava aprendendo a sobreviver e combater dentro do ambiente hostil, que é a selva, uma das funções mais importantes dentro daquilo que a gente fazia era o que a gente chamava de homem-carta. Homem-carta era o condutor, era alguém que levava você ou levava o time para o ponto da missão. Então, se o homem-carta errasse, toda a missão estava comprometida. Se o homem-carta não fosse extremamente habilidoso, toda a missão estava comprometida. E aí, eu recebi aquela tarefa que, para mim, era a pior tarefa que eu poderia receber, porque os mapas na região amazônica, eles são muito difíceis de serem seguidos, porque as fotos aéreas, elas são tiradas, já chama foto aérea de cima, e na parte de cima você vê as copas das árvores e muitas vezes você não vê o que está embaixo das árvores. E a parte de elevação, a parte de relevo, fica muitas vezes escondida e revela para nós muitos segredos que você não consegue ver pelo mapa. Então, o instrutor deu para a gente o mapa, eu olhei o mapa, analisei o mapa e falei, eu estou aqui. E aí eu tracei toda a minha rota em cima do ponto onde eu achava que eu estava. Eu comecei a me deslocar e comecei a perceber que aquilo que estava no meu mapa não batia com aquilo que eu estava vendo com os meus olhos. E eu comecei a ficar preocupado. E eu já estava há mais de 2 meses no curso, e quando o homem-carta não chegava no ponto, ele era desligado do curso. Nós começamos o curso com quase 100 alunos, nós já estávamos uns 40, então eu falei, puxa, se eu não bater no ponto, eu vou perder o curso. E Deus foi muito bom para mim, num daqueles lampejos, a gente cruzou por uma clareira é um buraco que às vezes a natureza cria dentro da mata, né? E veio um outro amigo e falou assim, Medeiros, já que a gente está numa clareira, por que a gente não sobe numa árvore, amarra uma vara e tenta colocar o GPS o mais alto possível para ver se a gente consegue achar o ponto onde a gente realmente está? E eu falei, cara, que ideia. E aí parou todo mundo, a gente subiu numa árvore, me lembro como se fosse hoje, amarramos uma vara, jogamos o GPS lá em cima e ficamos um tempo, uma meia hora, e a gente baixou o GPS, quando a gente olhou ele deu o ponto certinho onde a gente estava. E a gente percebeu que a gente estava caminhando paralelo, a gente estava a uns 400 metros à esquerda de onde a gente deveria estar. E aí eu fui olhar onde foi que eu errei, eu falei, poxa, mas como é que eu errei? Eu fiz com tanta calma. E eu percebi que lá na origem tinha uma outra fazenda a 400 metros da direita. Ou seja, eu achei que eu estava na fazenda da esquerda, mas eu estava na fazenda da direita. E eu fiz todo o meu planejamento baseado na fazenda errada. Isso quer dizer para mim que eu tracei toda a minha rota errada justamente porque eu não sabia onde eu estava. Eu quase perdi o curso, eu quase fui desligado, eu quase abandonei, né, um sonho que eu tinha, que era ser um guerreiro de selva, que naquela época para mim era algo muito representativo para um jovem militar servindo na região amazônica, é um diferencial competitivo.
mas eu consegui, graças a Deus, chegar no ponto, no momento exato e conseguir concluir o curso com aproveitamento. E o que isso fica de lição para nós? Eu sempre inicio o Imbatível com esse estudo interno, com essa análise profunda de cada mentorado, porque eu preciso saber onde cada um está. Muitas vezes a gente se engana e a gente acha que a gente tem as capacidades necessárias. Muitas vezes a gente acha que não tem interferências ou a gente não consegue nem perceber as interferências. Mas a grande verdade é que muitas vezes a gente está navegando com um mapa que não é o nosso. Muitas vezes a gente está navegando sem saber exatamente quem a gente é e onde a gente está. E o primeiro módulo do Imbatível, que eu chamo de módulo de aprendizado básico, é um módulo onde a gente vai ver as coisas básicas que fazem diferença na sua caminhada. O primeiro módulo é essa clareira que eu parei, joguei o GPS e verifiquei onde eu estava. É justamente fazer um raio-x em você e verificar o quão longe você está de quem você deseja ser. É fazer um scanner para verificar o quão longe você está do profissional que você deseja ser no futuro. E a partir do momento que naquela clareira eu descobri onde eu estava, realmente ficou muito mais fácil de eu terminar a minha caminhada. E aí o Imbatível continua no módulo 2, que é o aprendizado de qualificação, onde a gente vai justamente traçar estratégias que vão aumentar a sua capacidade. São estratégias que vão te ajudar a estar mais perto do seu objetivo, da sua meta. São estratégias que vão fazer de você alguém mais assertivo. Nós vamos pegar essa meta, esse objetivo, passar por 5 peneiras importantíssimas para ver se essa meta sua, ela realmente é realizável, se realmente ela é segmentável, se realmente é uma meta reveladora que traz desafios que fazem você crescer. A gente vai entender a dinâmica das metas. Eu costumo sempre dizer que existem metas extremamente diferentes e muitas vezes as pessoas se perdem porque elas não conseguem entender a dinâmica das metas. Existem objetivos de guerra, que a gente costuma dizer no Exército, e existem objetivos intermediários. Objetivos intermediários são justamente, revelam o que o nome diz, intermediários. Eles não são finalísticos, eles não são objetivos que mudam a guerra. E muitas vezes na nossa vida a gente não consegue entender isso. Os objetivos intermediários são objetivos mais rápidos, são objetivos mais simples, mas são objetivos que, se conquistados ao longo de uma caminhada, ele vai mudar o curso da guerra. E é isso que a gente vai aprender no segundo módulo. A gente vai trabalhar o seu objetivo de guerra. A gente costuma dizer no mercado que existem 2 tipos de objetivo. Existem os objetivos de longo prazo, que a gente chama, ou de médio e longo prazo, que a gente chama de metas de resultado, e existem as metas de ação. Esse segundo módulo, a gente vai trabalhar justamente isso. Você vai estabelecer uma meta de resultado, uma. E nós vamos trabalhar essa meta por meio de diversas metas de ação, diversas metas de ação. A gente vai dividir essa meta de resultado em diversas partes, como um Lego, para a gente montar esse Lego e ao final do período você chegar numa meta de resultado. Medeiros, mas o que é uma meta de resultado? Meta de resultado é uma meta que te muda de patamar, é uma meta que te muda de nível, é uma meta que te muda, que muda a realidade. Nós tivemos esse final de semana, eu gosto sempre de futebol, né? Nós tivemos esse final de semana um jogo muito interessante entre Flamengo e Internacional. Se o Internacional ganhasse, o Internacional seria o campeão brasileiro. Se o Flamengo ganhasse, o Flamengo passaria o Internacional e poderia chegar na próxima rodada com a vantagem de depender apenas dele para ser o campeão brasileiro. Perceba que o jogo de domingo era uma meta de resultado, tanto para o Flamengo quanto para o Internacional.
Se o Internacional ganhasse, ele mudava a situação dele. Ele mudava de competidor para campeão. Se o Flamengo ganhasse, o Flamengo deixaria de ser o segundo colocado, alguém que dependia dele, alguém que dependia do outro time não vencer para ser campeão, e ele mudaria essa situação para o seguinte: o próximo jogo, que é quinta-feira, o Flamengo só depende dele para ser campeão. Se ganhar do São Paulo, ele é campeão brasileiro. Perceba o que é uma meta de resultado? Ela muda o jogo, ela muda o cenário. Então é isso que a gente precisa entender, que existem metas de ação e existem metas de resultado. As metas de resultado são as metas que te mudam de patamar. E a mentoria imbatível, ela vem para mudar o patamar desses 20 imbatíveis que estão nessa jornada. Ela vem para ajudar essas pessoas a programar o passo a passo para essa mudança de patamar. Medeiros, e por que isso é importante? Porque as pessoas muitas vezes não entendem a diferença entre meta de resultado e meta de ação. E aí as pessoas ficam estressadas, perdidas, elas ficam muitas vezes deprimidas porque não se sentem realizadoras. Mas por que isso, Medeiros? Porque o mercado acostumou a ouvir um negócio chamado sonho. E as pessoas sonham, sonham, sonham e sonham. Só que elas nunca acordam. O Walt Disney tem uma frase que todo mundo repete, mas as pessoas só dão valor à primeira parte da frase. O Walt Disney diz: tudo que você consegue sonhar, você consegue realizar. Só que as pessoas só dão valor à primeira parte da frase, tudo que as pessoas conseguem sonhar. E as pessoas vivem de sonhos. Mas o imbatível vem para isso. Para mostrar para você que um sonho, ele só vai transformar a sua vida quando você conseguir entender que ele é um sonho e transformá-lo numa meta de resultado. E qual é o grande problema disso, Medeiros? O grande problema disso é que as pessoas não sabem a diferença entre meta de resultado e meta de ação. E uma meta de resultado é algo de médio prazo. Uma meta de resultado é algo difícil de conquistar. Uma meta de resultado é algo que vai exigir de você bastante coisa. Uma meta de resultado é algo que vai exigir de você muito trabalho, muita reconstrução e algo que não é simples. Eu acompanho muitos alunos que querem ser palestrantes e eles querem vender palestras a R$10 mil, 3, 4 palestras por mês. Isso é meta de resultado. Isso é um trabalho que precisa ser construído ao longo de 2, 3 anos. Ninguém consegue, da noite para o dia, a não ser que aconteça alguma coisa muito diferente, você consiga um espaço na mídia por alguma coisa que aconteceu e você fura a fila e alavanca e vai lá para frente. Mas o normal é você conseguir chegar nesses patamares ao longo de 3 anos de trabalho. Mas as pessoas se estressam porque elas terminam o curso e querem sair vendendo 3, 4, 5, 6 palestras de R$10 mil. Elas não vão conseguir. Isso é meta de resultado. Você aprende a técnica e você precisa trabalhar em cima dessa técnica com diversas metas de ação para um dia você chegar na sua meta de resultado que vai mudar o seu patamar. As pessoas se estressam, as pessoas se deprimem porque elas se sentem incapazes, não conseguem realizar os sonhos. Mas por quê? Porque elas acham que o sonho é uma meta de ação, que tem que acontecer amanhã, que é fácil de fazer. E não é. E no Imbatível, a gente vai ter isso muito claro. A gente vai eleger uma meta de resultado. A gente vai dividir em meta de ação. E a partir daí, a gente vai perseguir as metas de ação, tendo como objetivo final a meta de resultado. E o terceiro modo que a gente vai trabalhar, a parte do aprendizado aprimorado. É quando a gente vai testar tudo aquilo que a gente planejou. É quando a gente vai botar tudo isso à prova. É quando a gente vai realinhar toda a máquina a partir do momento que eu estabeleci a meta de resultado, a partir do momento que eu dividi essa meta, a partir do momento que eu começar a implementar isso, a gente vai ver que existem algumas engrenagens, alguns ajustes que precisam serem modificados.
A gente tem um ditado no Exército que diz o seguinte: nenhum planejamento ele resiste ao primeiro tiro. No primeiro tiro, muitas vezes você tem que reajustar todo o planejamento. Mas ai do Exército que não tenha um planejamento para mudar. Ai do Exército que não tenha um plano para modificar. E o imbatível é justamente isso: entender suas capacidades, desvelar as interferências, aumentar a capacidade, diminuir a interferência para chegar à alta performance. Descobrir uma meta de resultado que realmente vale a pena viver. Simon Sinek tem um livro que diz: comece pelo porquê. E uma das grandes coisas que a gente vai trabalhar no Imbatível é descobrir o porquê. O porquê dessa meta. O porquê essa meta de resultado vai mudar o patamar. O porquê dessa meta. O que essa meta vai trazer de benefício para mim? O que essa meta vai trazer de benefício para a sociedade? O que essa meta vai trazer de benefício para o meu time? Eu costumo dizer que quando você não sabe o porquê, você vira um escravo do quê? Como assim, Medeiros? Quando você não descobre o porquê fazer, você vira um escravo do que fazer. E a grande verdade é que ser escravo do que fazer é muito mais fácil, muito mais tranquilo do que entender o porquê fazer. Quando eu descubro o porquê eu faço aquilo, eu não desisto. Quando eu descubro o porquê eu faço aquilo, eu não paro. A grande verdade é que tudo que vale a pena você lutar é complexo, não é simples e muitas vezes vai exigir demais de você. Veja só, uma das metas de resultados mais importantes é você criar filhos que sejam pessoas éticas, que sejam pessoas de bem. É uma meta de resultado. Isso muda o patamar da família. Quando os meus filhos são pessoas de bem e pessoas que geram resultado, isso muda o meu patamar. Isso muda a minha tranquilidade. Isso me traz paz. Isso me faz descansar de uma forma extraordinária. Quando eu percebo que os meus filhos cresceram homens e mulheres que fazem bem para a sociedade. Mas ser pai é extremamente complicado. Ser mãe é extremamente complicado. Você perde noite de sono. Tem dia que você não aguenta mais ouvir o choro daquela criança. Noites e noites embalando aquele bebê. Muitas vezes o filho com febre. Muitas vezes o filho com dores e você não sabe por onde começar. E ser pai, ser mãe, é uma tarefa extremamente difícil. Mas você faz com amor, você faz com carinho e você faria novamente se fosse preciso. É porque você descobriu um porquê. É porque você descobriu um motivo para lutar. Para você transformar essa pessoa em alguém melhor do que você. O Imbatível é um programa assim, que vem para te ajudar a descobrir um motivo para lutar. Que vem para te ajudar a descobrir o porquê você está aqui. Que vem para te dar força para não parar de guerrear. Que vem para te potencializar a partir do momento que você descobre qual é a sua posição no mundo. Qual é o seu posicionamento. O que a sociedade pode crescer a partir de você. Quando você descobre como que esse mundo se torna melhor a partir do seu trabalho. E quando a gente descobre o porquê, a gente começa a ser imbatível. O Instituto Gallup revelou há pouco tempo uma pesquisa que mostra que 92% dos profissionais não batem suas metas e seus objetivos. Talvez seja porque eles não descobriram o porquê. Esses dias eu li uma revista Exame e na revista dizia que 56% dos profissionais brasileiros são insatisfeitos com seus resultados e com as profissões atuais que eles estão atuando. Talvez seja porque eles não descobriram o porquê. O nosso Brasil, o nosso mundo... O nosso Brasil não é um país imbatível
porque ele não tem profissionais imbatíveis. As nossas famílias não são imbatíveis, porque nós não temos membros imbatíveis. O nosso governo não é imbatível, porque nós não temos líderes imbatíveis. Eu costumo dar palestras sobre liderança, e esses dias eu estava numa universidade e alguém me perguntou assim: Medeiros, para você o Brasil vive uma crise política ou econômica? E eu disse: nenhuma das duas. O Brasil vive uma crise de liderança. O Brasil vive uma crise de autoliderança. E eles pararam, ficaram me olhando. Eu perguntei para eles: qual é o líder hoje, referência da seleção brasileira? Não tem. A gente tem o mais talentoso, que é o Neymar, mas ele está longe de ser um líder. Quem é o líder religioso hoje que a gente se orgulha no Brasil? Não tem. Quem é o líder empresarial, o CEO de uma grande empresa no Brasil hoje que a gente se orgulha? Não tem. Qual é o político que hoje a gente se orgulha dele? Não tem. Nós vivemos uma crise de liderança. Mas a verdade, a gente vive uma crise de autoliderança, porque a liderança é uma coisa interna. É algo que você decide fazer e decide ser. Por isso que eu costumo dizer que o Imbatível é um programa muito mais do que de metas e objetivos. Ele é um programa de autoliderança, de autogestão. É um programa que vai mudar o seu patamar. É um programa que vai mudar a sua maneira de ver a vida. A partir do momento que você descobre qual é o seu... A partir do momento que você descobre qual é a sua missão de vida. O porquê você está aqui. Qual é a diferença que você traz a esse mundo. Quando você descobre isso, você tem força para aumentar as suas capacidades, para investir naquilo que você é bom. Quando você descobre isso, você tem forças para diminuir a sua interferência, porque você sabe que o seu país, a sua família, a sua sociedade precisa que você melhore as interferências para que eles sejam melhores com você. Quando você descobre o porquê lutar, você descobre o porquê vencer as interferências. Quando você descobre o porquê lutar, você descobre o porquê calar os diálogos internos. Quando você descobre o porquê lutar, você descobre o porquê fazer mesmo com medo. Quando você descobre o porquê lutar, você descobre o porquê você existe. Quando você descobre o porquê lutar, você descobre como ser imbatível. E talvez você esteja perguntando assim: Medeiros, como é que eu faço para ser um imbatível? Infelizmente, a turma que começa hoje já está fechada. Eu fechei a turma e rapidinho a turma foi formada, mas eu tenho uma boa notícia para você. Aqui na bio do meu Instagram tem uma lista para a próxima turma que a gente vai abrir no mês de abril. Então, no mês de abril, a gente vai iniciar uma nova turma do Imbatível. E se você quer ser um imbatível também e descobrir o porquê lutar, eu te convido para você acessar a bio do meu Instagram, fazer a sua pré-inscrição e ficar na lista de espera, porque assim que eu abrir a chamada para a mentoria, você estará na lista. E pode ter certeza, quem está na lista bebe água primeiro. Quem está na lista vai ter a grande vantagem de receber primeiro as comunicações e, acima de tudo, vai receber com toda certeza um desconto diferenciado de quem não estiver na lista. Ok? Se você quer ser um imbatível, mês de abril a gente lança novamente. Se você quer ser um imbatível, então vai lá na bio do meu Instagram, se inscreva lá e eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Encontro você na próxima mentoria. Um abraço.